De tudo que você deve guardar na vida, de tudo, de patrimônio, de dinheiro, de conhecimentos, de amizades, sentimentos, lembranças, memórias, tudo, absolutamente tudo que você deve guardar na vida, acima de tudo isso, você deve guardar a sua mente. A sua mente, como a palavra diz lá em Provérbios, o coração. No livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20, o Espírito Santo inspirou Salomão para escrever as seguintes palavras: Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Em outras palavras, chamando a atenção aqui não só o pai falando com o filho, mas podemos entender o Pai Celestial falando com os seus filhos. Chamando os seus filhos para quê? Para ouvir suas palavras, para entender suas razões. Em outras palavras, para pensar. Chamando os filhos para pensarem, arrazoarem, raciocinarem. É isso que ele está falando. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. A palavra de Deus tem que estar sempre diante dos nossos olhos. Por isso eu tenho ensinado, porque eu aprendi isso, pratico isso, e por isso eu tenho ensinado. Porque se funciona para mim, tem funcionado para muitas pessoas. Todo mundo que coloca isso em prática volta dizendo, olha, me ajudou muito, tem me ajudado muito, mudou minha vida. Por isso eu ensino você. A quê? A começar o seu dia colocando a palavra de Deus diante dos seus olhos. Primeira informação do dia, não seja uma notificação do seu celular, não seja uma notícia, não seja uma rede social, mas seja a Bíblia, a palavra de Deus, como está escrito aqui. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. A palavra de Deus tem que estar diante dos nossos olhos. A Bíblia tem que ser o nosso foco, porque ali estão as palavras de Deus, direção para a vida, para tudo que nós precisamos. E muitas pessoas recorrem a outras palavras e outras fontes, não que não haja mérito em você estudar, você é um profissional e você, logicamente, naturalmente, precisa aprender de outros profissionais mais experientes que você precisa consultar os seus livros na disciplina, na matéria que você trabalha, que você estuda, natural. Mas, no sentido geral, para a vida, a Bíblia é o livro. Não é mais um, é o livro, porque contém as palavras de Deus. Então ele diz, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as, olha o guardar aí, no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus dá vida, dá saúde, dá cura para o corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em todo o livro de Provérbios, Salomão não usa a palavra mente. Ele não usa a palavra mente. Quando ele se refere à mente, ele usa a palavra coração de uma forma abrangente. Às vezes, ele quer dizer literalmente o coração, a fonte dos sentimentos, e outras vezes ele quer dizer o coração como o centro do entendimento, o centro da inteligência humana. Então, quando ele está falando acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ele está falando aqui, guarda a tua mente. Por que a gente pode entender que aqui é a mente? Porque ele completa dizendo, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, é a cabeça, é o cérebro, é a mente, é a inteligência humana. E por isso, de tudo que você deve guardar, que nós devemos guardar, entre bens materiais e sentimentos, memórias, tudo,
mais do que tudo, nós devemos guardar a nossa mente. Ou seja, o que é guardar a mente? É protegê-la para que não entre nela o que não presta. É isso que você tem que atentar. E isso é cada vez mais difícil porque nós vivemos na era da informação. Nós vivemos na era em que, em todos os lugares, tem alguém falando com você. Tem uma voz falando com você. E a Bíblia também fala sobre essas vozes. A Bíblia ensina que não há voz sem sentido. Então, você pode estar, por exemplo, trabalhando e lá no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, tem uma emissora de rádio ligada o tempo todo, o dia todo, com música, com notícia, com locutores falando, etc. E você pode pensar que nem está prestando atenção, mas a sua mente está ouvindo. A sua mente está ouvindo aqui. E eu sei que você provavelmente não tem controle sobre isso. E não quer dizer que você não vá trabalhar lá por causa disso, mas está ali. Você já percebeu que quando você entra no supermercado, você normalmente tem lá uma loja. Quando você tem uma loja de promoção em que as pessoas os donos estão incentivando as pessoas a comprarem, gastarem, o que é que você vê ali? Você vê uma música mais acelerada. Você entra no supermercado e aí tem uma música acelerada. Por quê? Porque eles querem que as pessoas vão e comprem, peguem tudo das prateleiras, coloquem no carrinho, entrem no ritmo da compra. Você já viu que essa época de festas tem as suas músicas, tem as suas trilhas sonoras, não tem? Tem a música. Para que a pessoa entre, ela, sem pensar, o ritmo da música faz ela pensar, é festa, vamos lá, então gasta, compra, come, bebe, etc., dança, é tudo festa, vamos aproveitar o momento, depois a gente pensa. Aí quando chega em janeiro, aí vem aquela outra trilha assim. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. A trilha da sua conta bancária, não é? Que você tem que agora pagar tudo que você gastou ao som de festa durante dezembro. Não é isso? Pois é. É o mundo. São as táticas para levar as pessoas a agirem de acordo com o que eles querem. Porque a mente está ouvindo, você pode não estar prestando atenção, mas a mente está ouvindo, a mente está ligada o tempo todo, até quando a gente está dormindo, a nossa mente está ligada. Então, quando diz aqui guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, você tem que ser muito, muito, mas muito mais cuidadoso com o seu coração do que você é com o seu carro, que você tranca toda vez que estaciona, guarda na garagem. Mesmo na garagem você tranca o seu carro, não é? Você coloca a fechadura na porta, você coloca câmeras no quintal da sua casa, na frente da sua casa, dentro de casa, às vezes você coloca câmeras. Você compra lá pólice de seguro, seguro disso, seguro daquilo, plano de saúde. Você investe para proteger certas coisas na sua vida que, se você perder, a maior perda que você terá é financeira, é material. E depois você recupera. Agora, a mente, meu amigo, minha amiga, há coisas que, se você deixar entrar na sua mente, você nunca mais vai conseguir esquecer. Palavras que podem mudar o seu casamento, palavras que podem mudar tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu falo das coisas más aqui. Se você não vigiar o que você deixa entrar na sua cabeça, você pode destruir teu casamento, destruir tua comunhão com Deus, destruir tua paz. Você pode atrair doenças para o seu corpo. Como aqui diz o texto, que as palavras de Deus são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo, as palavras do diabo são morte. Quantas pessoas entraram no médico sem nenhum sintoma no consultório médico e depois que ouviram as palavras do médico saíram com dores? Porque as palavras fizeram eles sentir os sintomas que o médico falou. Mas antes não estavam sentindo nada. Você tem que vigiar, nós temos que vigiar a nossa mente. Guardar a nossa mente das palavras infernais que rodeiam esse mundo. Esse é um dos propósitos do jejum de Daniel. A partir deste 10 de dezembro, nos últimos 21 dias do ano, nós vamos entrar no jejum de Daniel, que é um jejum de palavras fúteis e inúteis.
nós vamos deixar de lado informações inúteis, desnecessárias, o máximo possível, e só vamos focar naquilo que precisamos, naquilo que nos edifica, naquilo que é útil, naquilo que precisamos para o trabalho, para estudo, mas o resto vamos deixar de lado. E vamos mergulhar mais nas palavras de Deus, trazer o que nos edifica para dentro da nossa mente. Não é um jejum de alimentos, é um jejum de desintoxicação mental, emocional e espiritual. Se você quiser saber mais sobre o jejum de Daniel, é só você acessar o site jejumdedaniel.com e ali você tem informações práticas sobre o que é o jejum e como fazê-lo. 21 dias. Eu lanço esse desafio. Você vai descobrir se você é viciado em informações inúteis ou não, quando você tentar um dia, 2 e não conseguir. Se você tentar e não conseguir, você sabe que você já está viciado. Você está dependente dessas informações. Que pelo menos você vai descobrir, você vai ter um diagnóstico de quão dependente dessas coisas você está. Mas eu desafio você. Será que você consegue, por 21 dias, se ausentar de informações desnecessárias, só focar no que você precisa para trabalho, estudo e focar em conteúdos espirituais que vão te levar para mais perto de Deus? Você consegue por 21 dias fazer isso? Se você já sabe como fazer, então una-se a mim. Eu vou estar nesse mesmo propósito, os últimos 21 dias do ano, no jejum de Daniel. Se você não sabe como fazer, acesse jejumdedaniel.com e você vai saber como. Você pode fazer, todos estão convidados para fazer esse jejum. Você não precisa ser de igreja A, B, C, D, ter religião ou não ter religião. Isso é questão de autocuidado. Cuidado com a sua mente, o seu bem, o seu patrimônio mais precioso. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.